Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou responder uma pergunta que tem sido recorrente. Ajuste para tocar na CCB? Felipe, qual é o ajuste que a gente tem que fazer para tocar na CCB, na Orquestra da Congregação? Não sei se vocês sabem, eu sou da congregação também, desde que nasci, né? Então eu sou músico, comecei a estudar música com 5 anos de idade, com uma certa idade me profissionalizei, entrei na Universidade Livre de Música, Regia Sinfônica da Infraero, e todo esse conhecimento profissional de ter tocado em orquestras sinfônicas, eu depois trouxe para a igreja, ensinei, né? Hoje faço o trabalho de ensino no Conservatório Imperial. E ter estudado profissionalmente, eu consegui ajudar na estruturação do Inário 5, que eu integrei a comissão, né? Então, todo conhecimento é muito importante. Então, se tem alguém aqui que está, poxa, será que eu estudo profissionalmente? Estude, não tem nenhum problema, tá bom? Pelo contrário. E aí surge essa pergunta. Nossa, irmão Felipe, mas eu preciso de um ajuste para tocar na igreja. Vamos falar 4 coisas a esse respeito. No final do vídeo, você vai compreender com maior precisão, tá? Recadinhos rápidos que eu preciso passar. Os caros irmãos podem nos enviar, tá? Quem também não é da congregação, é uma força de expressão, pode nos enviar um instrumento para ajustes de todo o Brasil. É só entrar em contato através do WhatsApp. Entrando em contato, eu vou te passar opções de valores, como fazer um envio, cuidados depois que estiver pronto, você vai receber um vídeo meu explicando como fazer o trabalho, né? Perdão, você vai receber um vídeo meu que eu expliquei todo o trabalho feito no seu instrumento e os cuidados, eu vou te enviar de volta. Só empacota bem que não vai ter nenhum problema, tá bom? E também parcelamos no cartão os valores dos ajustes, ou seja, fica extremamente acessível. Então, o primeiro ajuste que você pode fazer na congregação, para tocar na congregação, é a sonorização de seus derivativos, que eu vou explicar o que é. Na verdade, não existe um ajuste específico, né? Por exemplo, existe um terno, que você fala assim, não, esse terno aqui é para os irmãos tocarem na congregação. Não existe. Você usa um terno tradicional. É a mesma coisa. Não existe um ajuste específico. A única coisa que os irmãos pedem é que o terno não seja um terno de escola de samba, cheio de lantejola, tal, alguma coisa extrema assim, né? O que se pede nos ajustes é que sejam ajustes tradicionais. Então, a sonorização clássica que a gente faz, que é o ajuste daqueles 11 itens, é exatamente o que os instrumentos precisam para tocar na orquestra da congregação. Então, você pode fazer com tranquilidade. Eu jamais feriria nenhum desses preceitos para tocar na igreja. Inclusive, eu ajudei a definir muitos deles, tá? Então, podem ficar tranquilos a esse respeito. E como eu falei, a sonorização e seus derivativos. Então você pode fazer sonorização, pode tocar pestana, pode tocar alma, kit, crina boa, perfeitamente, pode fazer isso, tá bom? Ou seja, qual é o ajuste para tocar na congregação? Esses que a gente sempre mostrou aqui. Nenhum dos ajustes que eu mostrei aqui esses anos todos não serve para tocar na congregação. Todos que eu mostrei servem para tocar na congregação. E também em qualquer outra igreja, tá bom? Se você estiver acompanhando aqui, tá? Agora, na questão 2, o que eu vou explicar para vocês? E aí não é nem só ajuste, é instrumento. Existem algumas cores que são proibidas, tá? Que a orquestra da igreja não deixa. Nossa, bati aqui, tomei no choque, acho que quem viu, estava acompanhando, deve ter visto, eu puxei rápido. Então, o que acontece? Algumas igrejas, algumas orquestras têm normas, né? E é normal ter essa norma, tá? Orquestras sinfônicas também. Então, cores, por exemplo, na congregação, você não pode usar cores que não sejam os vernizes. Você não pode usar uma cor preta, por exemplo, você não pode usar um azul, você tem que seguir os tradicionais vernizes, claro, escuro, tá? É só olhar lá o MOO. Isso é proibido, tá? Mas aqui, para vocês terem ideia, nem aparecem instrumentos assim.
para eu ajustar um instrumento branco e tal, tem que ser verniz, tá? Mesmo os instrumentos chineses, esses servem sim, né, para a gente tocar na igreja, porque eles têm, embora seja verniz sintético, mas é um verniz que imita o verniz tradicional, tá bom? Outra coisa que você não pode ter no seu ajuste são adulterações, tá? Muito bem deve ser entendido a diferença de você pegar um cavalete e ajustar esse cavalete. Outra coisa é pegar um cavalete que já foi ajustado por um luthier e você adulterar ele. Isso nem pode fazer. Inclusive, vou contar para vocês. Há algum tempo atrás, né, um cavalete que eu tinha ajustado muito bem, né, tinha sido adulterado. Adulteraram um cavalete que eu ajustei. E aí uma pessoa que sabia que aquele trabalho não tinha sido eu, me mandou uma foto meio indignado, olha, tal. Aí eu mandei para ele uma foto do meu recibo, porque eu não nasci ontem, né? Eu já passei por isso muitas das vezes. E lá no nosso recibo tem: não nos responsabilizamos por adulterações feitas em nosso trabalho. Tá? Por exemplo, eu vou no cabeleireiro, ele deixa certinho, aí depois eu venho aqui, meto a tesoura, deixo, olha o trabalho que o fulano fez. Não, tem nada a ver. Adulteraram. Você compra pizza, a pizzaria te entrega e você vai lá e faz um monte de porcaria e ele fala: não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Isso é tão simples que explicar isso, eu acho que é um sintoma que a nossa sociedade está doente, né? Então, as adulterações sim são proibidas. Aqueles cortes que se faz aqui, que fica parecendo uma antena de transmissão de energia, né? Então, isso tudo não pode. Tá? Essas adulterações, aqueles cortes malucos. Por que se faz isso? Eu posso até conversar com os irmãos. Por que se faz isso? Porque nossas orquestras deveriam ser 70%, 80% cordas. Uma orquestra sinfônica é assim. A boa parte de uma orquestra sinfônica são cordas. Hoje não chega a ser 50%. Melhorou muito do que foi, né? Então os instrumentos de corda são massacrados pelos de sopro, né? Pela proporção, pela intensidade, por diversos motivos. Às vezes tocam mais forte. Outro dia eu vi um vídeo de um moço tocando tuba que, pelo amor de Deus, acho que se eu estivesse na igreja aquele dia, não sei se eu tinha conseguido ficar até o final do culto, não sei. Meu ouvido ia permitir. Acho que vocês já viram um vídeo viralizando assim. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que absurdo, né? E aí tem isso tudo. E aí o pessoal das cordas quer se ouvir. E muitas das vezes não sabe da sonorização e tal, e acabam recorrendo às adulterações. Mas eu quero crer que agora eu estou gravando esse vídeo para vocês, isso ultimamente tem diminuído, porque eu quase não tenho visto o instrumento chegar aqui assim. Só se a pessoa fica com vergonha e tira o cavalete, tá? Então, eu acho que isso está caindo em desuso, ou seja, a adulteração não pode tocar na igreja, tá bom? E quarta questão do ajuste para tocar na igreja: não negligenciar o fato de ser para tocar na igreja. Gente, é um dos momentos mais importantes da nossa vida, né? Eu diria que é onde se funde o material com o espiritual, porque você tem que ir lá pessoalmente, então também é material, não é só espiritual. Tem gente que acha que tudo é espiritual, tem gente que acha que tudo é só material. Não, você vive num corpo de carne e tem questões espirituais. É uma junção. Então, muitas das vezes eu recebo um instrumento aqui, o músico envia, mas e muitos avisam que é para tocar na igreja. Excelente. Agora muitos fazem ressalva: não, é só para tocar na igreja? Como é só para tocar na igreja, eu vou pôr o cavalete mais simples. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é só ter condição para fazer mais simples, o que não tem nenhum problema. São coisas diferentes. A gente tem que explicar muito bem, porque nós estamos na era do questionamento. Já observaram? Só um momento. Obrigado. Ocorre o seguinte, caros irmãos, a gente tem, às vezes, um pensamento que é para tocar na igreja, então tem que ser o mais simples e tal, mas não necessariamente. Vamos pensar juntos aqui, tá? Vamos pensar juntos. Eu já dei esse exemplo várias vezes. Alguém que não trabalha com carro, igual um Uber, um taxista, e tem uma condição boa. Quero comprar um carro bom para mim, para minha família, seguro. Usa esse raciocínio? Não. Assim, eu não trabalho com carro.
Então eu posso ter o carro mais simples do mercado. Ninguém usa esse raciocínio. Ninguém usa esse raciocínio. Olha, eu não sou sapateiro, então eu posso ser o sapato mais simples que tem. Ninguém usa esse raciocínio. Você vai de acordo com a sua condição. Você só pode o simples, vai no simples. Você pode o melhor, vai o melhor. Por que no instrumento e no ajuste se utiliza esse raciocínio, meu Deus do céu? Não, para tocar na igreja é mais simples. Eu não sou músico profissional, eu só toco na igreja. Para mim isso é descaso. Se você pode, tudo você usa bom, mas o instrumento sempre é mais simples. A gente tem que parar com esse raciocínio. Então, não associe o fato de você não ser profissional ou você tocar só na igreja com o fato de você ter que usar o material mais simples, tá bom? Ou seja, ajuste para tocar na igreja não é diferente dos outros ajustes, tá? Espero que tenham gostado. E só para finalizar, vou fazer assim, mais uma reflexão. Eu não sou músico profissional. Olha, nós não temos no Brasil algo que tecnicamente define o que é músico profissional e o que não é músico profissional. Você tem a Ordem dos Músicos, né? A OMB, que é a Ordem dos Músicos Brasileiros, mas em tese, tudo bem, você tem a ordem e você é músico e tal, mas você não tem, por exemplo, quem é profissional é quem toca a partir disso. Então, acreditem ou não, eu sei bem do que eu estou falando, porque eu fui de todos esses mercados da música erudita, ou vamos dizer assim, do meu instrumento, dei aula em conservatório, regi orquestra, toquei em orquestra sinfônica profissional, toquei em orquestra sinfônica estudante, toquei em orquestra sinfônica amadora, toquei em casamento, toquei em evento, todos esses meandros eu atuei. E eu posso falar aqui com total autoridade, dei aula em projeto social, tal, não sei o que lá. Você tem muitos irmãos que tocam bem, muito bem, melhores do que muitos músicos que atuam profissionalmente, tocando em casamentos, tocando em formaturas. E esses músicos que tocam só na igreja não são considerados profissionais, porque eles não fazem disso a sua profissão. O que define um músico profissional, normalmente, depende da definição que você usar, é se ele atua profissionalmente ou não. Então, existem músicos que tocam na igreja que têm nível muito maior do que músicos profissionais. Eu poderia citar vários. Existem muitos que atuam nos dois. São profissionais e tocam na igreja. Eu sempre fui um exemplo disso. Toquei na igreja e toquei profissionalmente. Hoje eu só toco na igreja e tenho um quarteto de cordas. Ou seja, viu como não faz esse no sentido? Você tem que ter tal instrumento. Parece aquelas coisas daqueles governos absolutistas, né? Você nasce, você tem que ser isso, sua profissão. Não, você vai tocar na igreja, então tem que ser esse seu instrumento. Pare com isso, tá? Espero que tenham gostado do conteúdo e da reflexão que eu trouxe para vocês. Até!